Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui no episódio dessa semana do Academia de Gigantes. Ao meu lado, a minha amiga, a incrível jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Mais um dia aí, nossa Academia de Gigante. E mais um gigante com a gente. E esse é um gigante de peso. Então conta pro pessoal de casa quem é o nosso gigante da semana. Professor Antônio Gilberto Bertechini, zootecnista, professor da Universidade Federal de Lavras, com estágio e doutorado nas universidades do Canadá e dos Estados Unidos. Já escreveu 5 livros, assinou mais de 220 artigos em revistas científicas. Olha, muita coisa, gente. No mundo e sempre sobre nutrição e metabolismo animal. Tudo bem, professor? Obrigada por ter vindo na nossa academia. Como vai? É um prazer para nós estar aqui para falar um pouquinho, né, para transmitir alguns conhecimentos e deixar as pessoas um pouco com mais conhecimento, um pouco para melhorar a qualidade de vida. Sim. Então, esse é o objetivo. Eu gostaria logo já de pegar que nós somos o que comemos. Perfeito. E é disso que o senhor vai falar. Sim, somos o que comemos. Pedro, por favor. Bom, então já que a gente vai falar de alimento, eu quero primeiro saber a diferença, né? Que hoje tem alimento transgênico, alimento orgânico, alimento natural. Qual que é a diferença de um para o outro para a pessoa que está no supermercado e que não entende? E qual é a diferença para a sua alimentação mesmo, né? Tá bem. Existe uma classificação bastante ampla, né, dos alimentos produzidos. Por exemplo, o alimento orgânico, existe toda uma legislação para a produção, não pode usar certos ingredientes na ração, então existe todo um ritual para produzir, existe até uma legislação específica para produzir um alimento orgânico, né? Tem alguns aminoácidos que não pode usar, alguns aditivos que a gente usa normalmente não pode usar. Os alimentos transgênicos, na verdade, o que a gente tem? A transgenia é uma engenharia genética perfeita, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, fez com que a transgenia é para melhorar a qualidade dos alimentos, resistência das plantas à produção de grãos e aumento da produção. Então a transgenia veio para ajudar o quê? O que é o planeta. transgenia? A transgenia, na verdade, é a modificação genética, por exemplo, o milho. O milho, a gente tem várias transgenias no milho. Tem uma bactéria que forneceu um loce, pequenininho, um loce, para a planta, né, para o genoma da planta, que quando a planta vai crescer, por exemplo, ela tem resistência a uma lagarta que vai no cartucho, que atrapalha a produção do grão. Existe uma outra transgenia para uma outra transgenia que evita com que a planta morra quando se passa um herbicida para facilitar o cultivo, né? Então a gente tem vários tipos de transgenia, a gente tem umas 5 ou 6 tipos de transgenia só no grão de milho. O trigo, por exemplo, todo o trigo do mundo é transgênico. Então qualquer pão, bolacha, tudo que se faz com trigo, o trigo é transgênico, porque a transgenia do trigo, ela vai... os estudos vai à frente dos problemas. A gente tinha um problema no trigo que chamava ergo. É um fungo que dava uma toxina e que era tóxico para quem consumisse. E aí a engenharia genética, né, da parte da agricultura, fez com que o trigo ficasse resistente ao desenvolvimento desse problema. Então, todo o trigo é transgênico e com isso ele produz mais no campo e a gente consegue uma quantidade maior e com melhor qualidade no campo por causa da transgenia. Quando começou a se falar de transgênico no Brasil, teve toda uma celeuma, um problema, vão deixar, não vão deixar. Faz sentido isso, professor? Não faz sentido. Sem a transgenia vai faltar alimento para o mundo. Falta alimento, porque a transgenia é a base da produção de grãos. Os grãos, vamos dizer que 90% dos grãos produzidos eles são transgênicos. E a alta produtividade e produção e com qualidade é devido à transgenia. Porque se for depender dos alimentos não transgênicos, a produção é menor,
mais acometido de doenças e a produção é menor, a produtividade é menor e a qualidade do produto também é ruim. Então a transgenia ela vem para ajudar o quê? A produzir alimentos com melhor qualidade e com maior quantidade. Então a gente precisa de segurança alimentar, que é a quantidade, e a própria seguridade dos alimentos, que é alimentos inócuos. Então a transgenia não atrapalha, não traz problemas ao consumidor, nem aos animais e nem às pessoas. Agora, professor, tem gente que não pode comer lactose, não pode comer glúten, não tem nada a ver com os transgênicos. Isso. Não tem. E são pessoas que ele tem deficiências enzimáticas. Por exemplo, a atividade lactásica, que é a enzima que quebra a lactose, é produzida na parede do intestino. E tem pessoas que têm problemas de produção dessa lactase. Se não tem lactase, aí não digere a lactose. Não digerindo a lactose é formada por uma molécula de glicose e de galactose. Então tem que quebrar para absorver. Porque só absorve monômeros, né? Moléculas simples, a glicose, a galactose, mas elas juntas não absorvem. E aí ela fica no intestino, o que acontece? Dá diarreia na pessoa e dá cólica, né? A mesma coisa do glúten, né? O glúten também ele provoca cólicas, por quê? Porque a pessoa não consegue fazer a digestão daquela proteína que é um glúten, uma proteína do milho. Então, tem pessoas, mas a quantidade de pessoas que tem esse problema, que nascem com esses problemas enzimáticos, não representa nem 0,2% da população. Entendeu? Por que hoje está tão em voga isso, né? Todo mundo fala, eu não posso comer glúten, ou faz dieta que tira o glúten. E tem gente hoje que defende, inclusive, que você não tome leite, né? Que o leite é prejudicial à saúde. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, essa história, na verdade, é muito mito e muita mentira. Mentira da mídia, mentira de empresas. Tem empresas que usam isso como marketing, né? Usa como marketing. Por exemplo, você pega um óleo de soja, lá na prateleira está escrito sem colesterol. O colesterol é só animal que produz, o vegetal não produz. Então, quer dizer, tem uma informação para pessoas que não têm informação, né? As pessoas que não têm, é ignorante naquele assunto. Então, as indústrias elas utilizam a ignorância e a falta de conhecimento da população para ficar embutindo alimentos com preços maiores só porque, por exemplo, que não tem glúten. Entendeu? Então é uma coisa assim mais relacionada com o marketing das empresas do que com a realidade fisiológica das pessoas que consomem. Agora, professor, tempo atrás o senhor deu algumas entrevistas que foram bem polêmicas aí. Sim. No campo da alimentação. Por exemplo, o senhor quebrou a história de que o hormônio em frango não existe. Não existe, porque o hormônio, primeiro, o hormônio de crescimento ele chama ACTH. Adrenocorticotrófico. Então é um hormônio e ele é uma molécula peptídica, é uma proteína. E aí, se você dá via oral, ela funciona, ela vai fornecer aminoácidos como se fosse uma proteína normal, de uma soja, de um milho, de uma canola, os farelos. Então, na verdade, não existe a possibilidade de você colocar na ração. Bom, se não existe na ração, e para funcionar, você teria que pegar frango por frango e aplicar todo dia, porque a meia-vida dele é 8 horas. Você aplica, pronto. 8 horas ele já perdeu o efeito. É igual a insulina. Por que toma insulina todo dia? Os hormônios de crescimento é igualzinho a insulina. E tem que tomar injeção. E já pensou a gente pegar 580 milhões de pintinhos alojados todo mês no Brasil e aplicar uma injeção todo dia neles? É inviável, não existe, e também não existe a produção de hormônios de crescimento para os animais, não existe. Então não existe essa história de hormônio em animais, não existe. E na parte de bovinos de corte, que se poderia usar um hormônio esteroidal, né, chama stilbestrol, para melhorar a absorção e a nutrição proteica, fazer o animal ganhar mais carne magra, não tem jeito, porque nós temos a legislação do MAPA que proíbe, né? Se alguém aplicar, e a gente não tem no mercado brasileiro, e se alguém
de forma clandestina trouxer qualquer hormônio para aplicar nos animais, os animais serão confiscados pelo governo, pelo MAPA. Não existe essa possibilidade no Brasil. Então a pessoa que está em casa agora assistindo o nosso podcast aqui, o nosso programa, e ele vai no supermercado, aí ele tem lá um frango de R$10 e tem do lado um frango de R$30 que está escrito que é sem hormônio, que é não sei o quê. É basicamente a mesma coisa? É a mesma coisa, isso é marketing. É só marketing usando a ignorância das pessoas para vender por um preço mais alto. Mas a composição proteica, de vitaminas, de minerais que tem no peito de um frango e do outro é exatamente o mesmo. Mas e o medo e o risco que as pessoas têm? É falar, não vou comer este frango porque este dá câncer e este aqui não dá câncer. Então, é outra mentira. A história do câncer não é bem assim. A história do câncer é outra história, né? Que depois a gente vai comentar alguma coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A alimentação, a deficiência de alguns nutrientes é que leva, que aumenta a incidência de câncer. Não é o alimento per si que ele vai provocar câncer, não. As carnes, não existe nada disso. Então Isso não existe frango orgânico? Na minha ótica, todos os frangos são iguais. Você pode falar que um frango é orgânico pela maneira que ele foi criado. Então, eu queria que o senhor explicasse. A maneira que foi criado, sim. Então, se você cria um frango que ele tem mais espaço para andar, ele demora mais tempo para criar. Então, as células que se formam no tecido, nós temos dois tipos de células, né, que formam o peito do frango, a coxa, chama células oxidativas, que são vermelhas, e as células glicolíticas, que são brancas. Então, na verdade, você pega um frango caipira que está correndo, né? Então ele precisa de mais oxigenação, e precisa de mioglobina, precisa de oxigênio no tecido. A carne é mais escura. Ela é mais escura, então ela tem mais células oxidativas do que glicolíticas. Um frango da granja, que ele é criado em confinamento, ele anda pouco, então ele só come e deita e tem pouca movimentação. Então é uma questão de movimento muscular. Os animais que têm mais movimentos musculares desenvolvem carnes mais vermelhas. Os animais que têm menos movimentos musculares desenvolvem carnes mais brancas. É por isso. Agora, doutor, e por que então tem essas aves tão modificadas, né? A gente vê as aves que são quase um peru, mas não são um peru, elas foram modificadas. Eu não queria falar nome, não tem são problema, essas aves que foram modificadas. Isso não tem nada a ver com hormônio. Por que elas crescem tanto? Então, isso é trabalho de genética, né? Seleção, né? Seleção, cruzamento, usa genética. Melhoramento genético chama. Então, através do melhoramento genético, vai se selecionando as características que a gente quer no animal. Então, por exemplo, esse frango, no frango grande, ele é um frango. Ele é diferenciado porque ele vem de uma linha genética que cresce devagar durante um período e ele é retardado em termos de crescimento. Por isso que a gente cria ele com 70 dias, 60, 70 dias, com peso aí de 5 quilos, 4 quilos. Já o outro frango que é abatido mais rápido, com 40 dias, a gente frango com 3 quilos, com 40 dias. Então a gente é diferente, a genética é diferente. Uma genética de crescimento mais lento e uma genética de crescimento mais rápido. Isso vem da melhoramento genético. Isso tem 40 anos de genética, essas aves, 40 anos estudando e selecionando. E esse melhoramento genético, ele pode influenciar na qualidade do produto, na qualidade alimentar? Sim. Por bem e por mal? Modifica. Por exemplo, um frango da década de 70, por exemplo, ele tinha uma quantidade mais ou menos de 25% de peito. O frango hoje chega a estar 38% de peito. Então é uma carne nobre. Então, através da genética, fez o quê? Foi selecionando animais que tinham peito, crescimento de peito, né? A gente fala duplo peito. Então ele cresce mais, vai selecionando os animais que têm essa característica de ter mais peito do que coxa e sobrecoxa, do que o resto do corpo. Então isso é a seleção genética. Então, pela genética a gente consegue ir direcionando. Eu quero um animal assim, eu quero um animal assim, do jeito que as carnes que são mais caras, o peito, ele tem um valor agregado muito maior do que a coxa e sobrecoxa. Então vamos imprimir mais peito no frango, porque aí você consegue tirar mais filé do peito e você consegue um rendimento de cortes financeiramente melhor do que uma ave que tem pouco peito, entendeu? É por isso. Isso é uma questão de demanda de mercados e também do ponto de vista de lucratividade da criação.
E o excesso de agrotóxico que os animais consomem, isso pode transformar em alimento cancerígeno, por exemplo? Pois é, a história de agrotóxicos, a gente tem uma legislação também, mas a gente reconhece que se usa, dificilmente se consegue produzir sem fazer controles das patologias que existem nas plantações. Então se usa certos agrotóxicos, alguns permanecem em quantidades muito mínimas de absorção, outros não, tem apenas efeito de contato, né? Para reduzir uma lagarta, um fungo, uma bactéria, por exemplo. Então, de maneira geral, esses agrotóxicos, eles ficam em quantidade muito pequenas ou irrisórias ou nem aparecem, não conseguem nem aparecer na análise dos grãos. Então a gente fala, mas os animais estão consumindo agrotóxicos? Não estão, porque os animais são, nós somos animais iguais. Então você fala assim, um suíno é igual a gente? Igual em tudo, tanto é que a gente está usando o coração de suíno agora para pôr no homem. Né? Então a gente tem uma fisiologia, nutrição igual, bem igual. Então tudo que faz mal para o animal faz mal para a gente. Então a gente tem um conceito, né? Até o nosso sindicato chama Sindirrações, que controla toda a produção de ração e qualidade no Brasil, que é uma entidade dá muito apoio à produção, tudo. A Sindirrações, ela até lançou um período, uma gravação, né, que a gente tem, até nós ajudamos a confeccionar, que é o seguinte: nós podemos dar para os animais tudo que a gente possa comer. Se você pegar uma ração prêmio de cachorro, a gente pode comer. Ela é controlada microbiologicamente, ela é balanceada em nutrientes, ela tem qualidade nutricional, ela tem tudo. Fala assim, poxa vida, eu vou comer ração de cachorro? Não é bem assim. A gente, eu estou dando um exemplo de que o que a gente dá para os animais é aquilo que a gente possa comer. Então, não existe mais essa possibilidade de ficar usando resíduos com os animais. Ficar resíduos. Não serve para consumo humano? Dá para os animais. Não pode. Não pode. Esse conceito já é velho. Né? A gente tem que dar para os animais aquilo que a gente possa comer. Essa que é a ideia. Entendeu? Agora, o que tem na nossa agricultura que mais usa agrotóxico e que pode ser prejudicial se a gente não tomar cuidado, professor? Olha, a gente tem a área de hortifrutigranjeiros, né? Uhum. A parte de orelícolas se usa muito agrotóxico, mas isso já vem mudando ao longo do tempo. Em que sentido? A gente já tem tecnologias hoje para o controle de todas as patologias através da parte biológica mesmo, controle biológico. Então não existe mais. Então a ideia de se usar substâncias para controlar doenças, ela vem reduzindo ao longo do tempo de forma bastante forte, e hoje a gente tem uma situação interessante, né? Nós até trabalhamos nessa área, nós temos o microbioma projetado. O que é isso? É um pool de bactérias benéficas que a gente tem, que a gente estabelece no meio. Vai estabelecendo num plantio de soja, de milho, numa criação de aves. E o que essas bactérias fazem? Ajudam, elas são benéficas. Então elas controlam todas as patogenicidades que existem. Então isso é uma descoberta fantástica, né? E a gente tem uma situação assim, hoje, se a gente usar esse microbioma projetado, a gente vai eliminar todo o uso de produto químico ao longo do tempo. Então a gente tem já um prazo de validade para acabar de uso de agrotóxico nas plantações, através desses microbiomas projetados. Porque antigamente falava, não, a casca do pimentão, ela conserva mais agrotóxico. Sim, o tomate. O tomate, exatamente. Tomate, o moranguinho, todos. Então a gente tem, isso era, porque se você não usar as substâncias para controlar, os patogênicos você não consegue produzir, entendeu? Mas hoje, atualmente... Atualmente já existe uma mudança de direcionamento na produção. Mas se você me perguntar quanto isso representa, não representa... vai passar dos 50% logo, mas não chega a 50%. Esses controles biológicos. Mas a gente precisa que se desenvolva essa parte de controle biológico, que ela é inócua, ela não faz mal, e não faz mal nem para as plantas, nem para os animais e nem para nós consumidores. Então a gente tem que
ter essa segurança alimentar. A gente tem que consumir um alimento com segurança, né? Que vai dar saúde. A gente pensa sempre em qualidade, né? A qualidade do produto. Nem sempre um produto muito bonito, ele tem qualidade. Ele tem qualidade, beleza, mas às vezes ele traz consigo contaminações que é ruim, né? O Brasil é líder mundial em produção de grãos. É um país com uma tecnologia imensa no campo, que às vezes quem mora na cidade não faz nem ideia de como que isso é feito e o tamanho e como essa tecnologia é importante até para a economia brasileira. Essa mesma liderança em grãos, essa mesma tecnologia, isso se reflete na mesa do brasileiro hoje para comer? Sim, a gente está, essa melhoria da qualidade, né, da produção se deve também à melhoria da qualidade da produção no campo. Então a gente tem o milho mais adaptado para a alimentação dos animais, a gente tem um farelo de soja também mais resistente e que ele produz um óleo de qualidade, a canola, o girassol. Então a gente tem toda essa produção de grãos, ela mantém uma qualidade sempre melhor. E hoje, para você usar nas rações, a gente tem que analisar todos os aspectos. Analisar os aspectos nutricionais do grão, mas também os aspectos de contaminação. Então, dificilmente é difícil você fazer uma ração ruim. Então, a ração é boa, né? Ingrediente bom entra na fábrica, ração boa sai da fábrica. E os animais consomem ração boa e aí ele tem o quê? Um melhor ganho de peso, um melhor rendimento de carcaça, uma melhor qualidade da carcaça para o consumidor. Hoje existe uma preocupação muito grande das pessoas também, como é a vida desse animal que vai para o abate, a vida desse tanto do boi, da vaca, quanto do frango, do suíno, enfim. O senhor tem sentido alguma mudança nisso? Não, existe uma mudança radical até. Então, o que se pensa muito hoje é bem-estar. É produção com bem-estar. Então, os animais têm que ter bem-estar na produção. O que é o bem-estar na produção de frangos de corte? Ele ter um ambiente gostoso, um ambiente que ele vai conseguir produzir, ganhar bastante peso e ter uma uniformidade boa de produção e se ele exprimir essa expressão, né, genética dele de ganho de peso, de qualidade de carcaça, é porque ele está bem do ponto de vista de ambiência. Então a ambiência é muito importante, a gente não pode colocar muitos frangos por metro quadrado, a gente não pode colocar muitas galinhas na gaiola, a gente tem que reduzir essa densidade e a gente está partindo também para soltar os animais serem criados mais livres, né? Vai precisar de áreas maiores, o custo de produção vai aumentar, mas é uma tendência de a gente respeitar mais os animais que são criados para abate, né? E mesmo o sistema de abate também tem todo um ritual para abater os animais, para que ele não sinta, né? A gente fala abate humanitário. Então a gente tem tecnologias para abater os animais de tal forma que o animal não sente. Então você vai abater um boi hoje, por exemplo, os frigoríficos, eles fazem um redondel onde o animal ele fica rodando, ele anda, ele acha que ele vai passear, entendeu? De uma hora para outra ele leva aquele tiro de pressão e ele desmaia e não percebe. Então isso é o quê? Isso é bem-estar animal, né? Nós temos uma pesquisadora americana que chama Temple Grandin, ela que lançou essa ideia de abater os animais de forma mais humanitária. Então ela defende essa bandeira lá nos Estados Unidos. Os frigoríficos dos Estados Unidos todos tiveram que adaptar a nova regra que a doutora Temple Grandin, o pessoal no começo achou ruim, mas depois, poxa vida, é isso que a gente tem que fazer. Porque abater os animais é um processo assim, bastante emocional, né? Para quem não é da área, fica bem emocionante você ver abater os animais. Desculpa, Pedro. Não, vai. Eu só queria que o senhor comentasse, já que a gente está falando dos bovinos, né, no abate de bovinos, os bovinos eles tomam muito antibiótico, né, doutor? Professor? Não toma. Mas eles há um tempo atrás, eles tomavam antibiótico e isso, qual a incidência disso na saúde do humano, né? Então, na verdade, não se usava muito antibiótico. O antibiótico era usado como promotor de crescimento, ou se não, melhorador de desempenho. Na verdade, os antibióticos usavam uma quantidade tão mínima, pequena, que ele não tinha efeito antibiótico, ele tinha efeito modulador da imunidade do intestino
que é a área de absorção de nutrientes nos animais. Então essa história de falar assim, usa antibiótico, antibiótico passa para a carne, não. É mito, esses antibióticos são macrolídeos, são moléculas grandes que não absorvem. Eles têm atuação só no trato digestório dos animais e ele entra e sai. Então não entra, ele não acumula no tecido. Então existe um erro assim, de conceito, é um mito isso aí, né? Mas o mercado internacional exige que não se use antibióticos, porque alguns antibióticos da terapêutica humana também eram usados para os animais e vem acontecendo um aumento da resistência a certas bactérias no ser humano e que os antibióticos não estão controlando mais. Então, a gente vive uma situação um pouco complicada. Um pouco complicada porque tem algumas bacterioses que não existe nenhum antibiótico produzido no planeta Terra que consegue debelar. Então, a gente criando uma resistência. Já criou resistência, desenvolveu resistência, selecionou bactérias resistentes. E quando a gente fala em abate de animal, o vegano, o vegetariano, ele tem um ataque agora com o que a gente está falando aqui. É crível pensar numa sociedade, num mundo sem abate animal, sem consumo de animais? Pois é, essa é uma ideia. Você diz assim, poxa vida, será que o ser humano vai ficar livre de abater os animais para poder sobreviver no planeta? Então, essa é uma interrogação. Por quê? Tem uma série de nutrientes que tem nos produtos de origem animal que não tem no vegetal. Por exemplo, vitamina B12 é um caso. A vitamina B12, quem produz? Os animais produzem, o rumen dos ruminantes produzem e acumula a vitamina B12 no fígado. O fígado bovino é riquíssimo em vitamina B12, riquíssimo. Você comprar um bife de fígado bovino por semana, atende às suas necessidades de B12 por um mês. Então, isso é verdade. Mas existem os aminoácidos essenciais que formam tecidos e que recompõem os nossos tecidos, que só em quantidade só os produtos animais que têm. E o produto vegetal não tem. Ele é deficiente nisso. Então a gente precisa consumir. Se você ficar sem consumir carnes, produtos animais durante um mês, você vai perceber. Você vai perceber deficiências em usar a mente, em raciocinar, a parte muscular, a parte do próprio dia a dia da vida da gente. Então a gente começa a sentir. Por quê? Deficiência específica de nutrientes que tem nos alimentos de origem animal. Agora, você fala, poxa vida, se a gente pudesse viver sem abater os animais, né? Do ponto de vista de evolução humana, eu falo assim, poxa vida, se a gente fosse bem evoluídos e a gente independesse de matar os animais para a gente sobreviver, seria ótimo. Seria ótimo. Eu concordo, seria ótimo. A gente poderia deixar de abater os animais. Mas, infelizmente, a gente não consegue, porque a gente não consegue assambarcar todos os nutrientes que a gente precisa nos ingredientes vegetais. É por isso. Por isso que a gente tem que usar os animais. Infelizmente, a gente usa os animais para atender essa demanda que a gente tem orgânica. Mas isso faz parte até da natureza, né? É da natureza, é cíclico. É cíclico. Você vê, tem os animais carnívoros, que, né, se não tiver tem sempre um animal consumindo o outro, né? Uma onça consumindo um coelho, e assim por diante. Então já existe isso aí. Agora, a gente, do ponto de vista de sentimento, né? Você fala assim, de sentimento. Mas do ponto de vista prático, tudo, a gente já tem esses abates, né, eutanásia que a gente faz dos animais. Existe todo um ritual para abate de tal forma que o animal não percebe, entendeu? Então ele não e os animais também estão muito longe da evolução humana. Então a evolução humana daqui dos animais, a distância daqui na Lua, está muito longe os animais. O animal não pensa, também não tem espírito, alguns não tem. Então eles não é diferente da gente, né? A gente tem uma evolução no planeta Terra diferente. Agora, professor, tem alguns cientistas e influencers que estão propagando que quando a pessoa tem câncer, ela não pode mais consumir nenhum tipo de carne, ela tem que virar vegana. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Não, isso é um mito, isso é uma scientific drunkenness. Entendeu? Scientific drunkenness. Na verdade, não existe nada de relação. O câncer, na verdade, são deficiências nutricionais, né? Por exemplo,
todas as pessoas que têm abaixo de 100 nanogramas de selênio metionina circulando no sangue têm uma dificuldade da enzima glutationa peroxidase que destrói os peróxidos que atrapalham as bases orgânicas do genoma da célula. E a célula fica louca. Na verdade, o câncer, a célula fica louca. Ela começa a se multiplicar de forma apoptose, de forma desordenada, e aí causa os tumores, causa aqueles tumores, aquela coisa toda. Aquilo é um influxo de nutrientes, né? Que a célula fica gulosa e vai formando linfomas, vai formando tumores. E a causa primária é mudança, o quê? Do direcionamento da produção, da multiplicação celular da própria célula. Mas quem faz isso? Deficiência de selênio. Nós fizemos um trabalho, a gente ficou fazendo um sabático na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, depois a gente coletou sangue aí na América inteira, né? Principalmente da Califórnia. A Califórnia é um estado que tem uma incidência de câncer muito alta, chega a 400 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Câncer a gente classifica assim, o aparecimento do câncer para cada 100 mil pessoas, entendeu? Por ano. E aí é muito grande. Então, aí o que acontece? São pessoas que tinham o nível de selênio circulante muito baixos, 80, 0,08, 0,06, tem que ter acima de 100. Todas as pessoas acima de 100 nanogramas, se tiver abaixo, tem 78%, um trabalho que eu fiz, de chance de ter câncer. A mulher de mama e o homem de próstata. Professor, desculpa, só para terminar esse assunto, o senhor regionalizou isso no Brasil. Há um tempo atrás, um dos seus trabalhos que eu tive acesso. Que as pessoas do sul tinham mais tendência do que do norte. E baseada em quê? Baseada na selenemia. Estão consumindo alimentos que não têm selênio. Por exemplo, no sul do estado do Amazonas, o solo é rico em selênio. A castanha do Pará produzida naquela região chega a ter 25 microgramas. Nós precisamos de a mulher 55 e o homem 65 por dia, microgramas. Então, a castanha do Pará, dessa região do sul do Amazonas e uma parte do sul do Pará, são ricas porque o solo é rico, então a planta coloca na castanha. Aí você pega a outra região interessante do Brasil, que a gente tem os dados de análise de solo e dos alimentos, é a região de Pernambuco. Em volta de Pernambuco também a incidência de câncer de mama e próstata é dos mais baixos do Brasil. Aí você sai dessas regiões, aí vai coincidindo com a selenemia das pessoas. Aí você começa a descer, vai aumentando para 100, 150, 200, passa por nós aqui em São Paulo, passa aqui para 300, vai para o sul, 350, chega lá no Rio Grande do Sul, chega a 400 casos para cada 100 mil. É igualzinho na Califórnia. Em volta de Paris também é assim, né? Eu tenho dados em volta de Paris. Então a gente tem uma situação, o que é isso? É o estudo de correlação que eu fiz. Então todas as pessoas que têm abaixo de 100 nanogramas têm 78% de chance de ter um câncer de próstata e de mama. Então a incidência nossa de câncer de próstata está aumentando mais do que de mama. A gente tem a incidência de câncer nas mulheres, ela tem um crescimento menor, né? Tem um coeficiente regressional um pouco menor do que dos homens. Os homens, se a gente não tomar atitude, daqui a uns 15 anos, 1 em cada 7 homens, pelo cálculo meu de projeção, vai ter câncer de próstata. Você está me dizendo que se eu suplementar minha alimentação de alguma forma com selênio, vamos dizer assim, eu vou evitar a chance, eu vou diminuir drasticamente a chance de ter câncer. Nós acompanhamos um trabalho feito na Finlândia, coisa linda, viu? Que começou em 1999, 2000, começou. Porque a incidência lá só aumentando igual ao Brasil, aumentando, chegando a 380. Aí, um grupo de pesquisadores resolveu estudar profundamente o que fazer. Aí descobriram. O que nós estamos fazendo aqui já há 20 anos, é que eles já indo em ano 2000 já começaram a fazer. E aí o que acontece? Eles tinham os níveis da selenemia das pessoas. Era tudo 0,080, 0,60, incidência de câncer lá em cima, 380, 350. Ao longo do tempo, lá na Finlândia, a parte política resolveu
assumir a parte científica e fizeram uma lei obrigando a colocar selênio no plantio de pistache, no plantio de trigo, cereais de inverno que eles produzem lá, de beterraba, de batata inglesa, todos os alimentos, todos os produtos olerícolas. Então foi obrigado a colocar nos adubos uma quantidade de selênio em função da análise do solo. Com isso, equalizou o quê? Equalizou o selênio nos alimentos que todo mundo consumia. E aí foi reduzindo a incidência de câncer. Por quê? Foi aumentando a selenemia. Vai reduzindo, é interessante, vai reduzindo a selenemia, vai reduzindo o câncer e vai aumentando a selenemia, que é o nível de selênio no sangue. É perfeito, quer dizer, são gráficos assim bonitos da gente ver. O que nós fizemos no Brasil? A gente assumiu, falou, poxa vida. E até eu conheço alguns pesquisadores da Finlândia, né? O Dr. Marcos lá. A gente fez uma espécie de uma... A gente fazia um meeting, sempre conversando, né? E ele falou, nossa, mas o Brasil é muito grande, como que você vai fazer? Porque a Finlândia é pequena, né? Falei assim, não, a gente tem que analisar. Aí nós temos um projeto grande na universidade, no Departamento de Solos, né? Um colega nosso... Bebeto, ele trabalha analisando todos os selênios de todas as regiões do Brasil. Então a gente tem um mapa de minerais e tudo que tem no solo no Brasil. Ele fez um projeto grande, bonito. Então se a gente pegar todas as pessoas de cada região e associar ao baixo nível de selênio, alta incidência. Então a gente não tem jeito. Aí o que nós temos que fazer? Aí o que nós fizemos? Vamos enriquecer ovos, enriquecer o leite, enriquecer a carne suína, a carne de frangos, vamos enriquecer. Então o que a gente conseguiu? A gente conseguiu colocar, por exemplo, 45 microgramas num steak, num bife de peito de frango. Um bife de peito de frango de 150 gramas, a gente coloca 45 microgramas, quase que da exigência da mulher. E do homem chega com 80%. E a gente pega, no suíno, a gente consegue colocar 55 microgramas por um bife de lombo, de suíno. Né, um carré de suíno, a gente consegue colocar 55 microgramas, a exigência exata da mulher comendo um bife. A gente consegue colocar até 30 microgramas numa gema do ovo, mas usando o selênio, é o selênio levedura que nós desenvolvemos desde 1992 e o selênio metionina que a gente usa. Mas aí, quem que tem que comprar a ideia? São as grandes empresas. Por que as grandes empresas não compram a ideia? E já fizemos reuniões, nós já tivemos no Congresso. Abrir um espaço para falar sobre isso, porque é um problema de saúde pública. E a gente foi bem recebido. Conheço alguns senadores, alguns deputados, eu conheço, mas eles disseram o seguinte, poxa vida, vive um alvoroço o Congresso nosso, e que de tantos assuntos, né, ligados à política, que eles não dão espaço para alguém que vai falar alguma coisa, para algum deputado, algum senador, fazer a lei. Mas tem uma bancada agro grande, né? Deveria. Mas eles não estão preocupados, estão preocupados com a área de produção deles lá no campo. Não estão preocupando, vou dizer, não preocupa com o próximo. As grandes empresas não estão preocupando com o próximo. A maior empresa de proteína do mundo é brasileira. Brasileira. Né, e mesmo assim... Sim, eles... nós estamos enriquecendo. Aí a gente tem uma legislação que fala assim, o produto enriquecido com selênio, quanto? 30%, 40%. Mas 40% não significa nada. Um ovo, 40%, ele passa de 8 para 12%. Mas está longe dos 55, 65. Agora, como é que as pessoas podem repor isso? Por exemplo, quais são os alimentos que têm bastante selênio de modo que as pessoas possam dá para comprar na farmácia? Mais, né? Ou dá para comprar algum produto? Fazer uma feira do alimento que tenha selênio. Quais são os alimentos? Então, a ideia, né? Eu estava discutindo até isso aí lá em Brasília, a gente discutindo a respeito o que fazer. Assim, de imediato. De imediato é fazer cápsulas de selênio, sei lá, selênio levedura, selênio metionina, e as pessoas tomarem todo dia, como eu tomo todo dia a minha. E eu encapsulo e faço. Mas como vai fazer com a população brasileira inteira? Então, se você falar para todo mundo tomar um comprimido, a gente vai transformar 100% da população em hipocondríaca. Tem que ficar tomando remédio. Agora, professor, não tem nenhuma fruta, nenhuma verdura, nada que tenha selênio? Não tem, porque o solo não tem. Então, qual que era a ideia? A ideia é que os adubos sejam incorporados com selênio, uma concentração de selênio, e que aí os grãos vão vir com selênio, o milho, o farelo de soja, a soja, os grãos, os produtos olerícolas, todos vão vir com mais selênio, e aí a gente, democraticamente, todo mundo ia consumir mais selênio, a incidência de câncer de mama é o exemplo da Finlândia. A Finlândia hoje está com, mais ou menos, não passa de 20 casos para cada 100 mil pessoas.
O que no de fundo câncer lá de na mama. frente representa uma economia Chegava de de dinheiro pro 300 Estado e de saúde, tudo. De 380 passou para 20, olha só. Aí nós temos um país da América Latina que eu fiz um levantamento na América Latina inteira. Eu peguei amostras de sangue, de solo, tudo, desde lá da Califórnia, bastante, desci a América inteira, passei coletando até na Bolívia. A Bolívia, a incidência de câncer de mama e de próstata é mínima, 5 casos para cada 100 mil. Aí falei, entender por quê. Solo rico em selênio, alimentos ricos em selênio, tudo rico em selênio. É um exemplo, né? Tem muita pobreza, muita má nutrição geral. Mas do ponto de vista dos alimentos que eles consomem, ajuda nesse aspecto do controle de câncer. Olha que coisa interessante. Então nós no Brasil precisávamos conscientizar o quê? Conscientizar os CEOs das grandes empresas, né? Para a gente sentar e equalizar isso. Ah, fica caro? Não fica. Altera o preço lá na 5ª casa decimal. O custo do quilo do frango. Nem aparece no cálculo. Falei assim, por que não usa? Falta de vontade. Falta de vontade e falta de pensar no próximo. Eu falo assim, já falei com eles, é falta de pensar no próximo. E quando a gente fala em cuidar da saúde, a gente está falando de alimento aqui, dá uma dica para quem está em casa de 3 alimentos que a pessoa deveria evitar comer e 3 que ela deveria comer sempre para ter uma alimentação saudável. Aí você me apertou. Todos os alimentos, todos os alimentos têm características interessantes. Então os alimentos é uma coisa interessante. Os alimentos são coloridos. Quanto mais colorido os alimentos que você consome, mais você vai assambarcar o que você precisa. Então você pega todo o complexo B, você pega as vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, todas que você precisa. Então você não vai ter deficiências marginais de nada. Então os alimentos, de uma maneira geral, falam assim, não pode beber leite? Por que não pode beber leite? É riquíssimo. A qualidade do leite, o leite tem rico em vitaminas, principalmente as vitaminas que são acumuladas, que são as vitaminas A, D, E, K. A, D, E e K, são as vitaminas que acumulam no organismo. Então, onde? No leite tem, é rico no leite, né? Na manteiga é rico. Então, você tem que consumir. O vegetal não fornece. Os vegetais fornecem muito pouco das vitaminas, a quantidade, em quantidades. Então, os alimentos de origem animal oferecem, por exemplo, um ovo, é riquíssimo um ovo. O ovo é um alimento completo. Mas o ovo já foi massacrado. Vilão. Ele foi vilão durante muito tempo pela história do colesterol. É uma história, não é história com H, não. É com E. É igual a história de quadrinhos. Isso é a história da indústria de estatina que criou. E quando a gente fala aqui em saúde para o pessoal que está em casa também, o pessoal que vai para academia, eles têm o costume de usar whey protein, creatina. O que isso tem de bom e de ruim para a saúde? Olha, todos os produtos que você faz sobrecarga hepática no fígado, eles não são bons. Então, por exemplo, a creatina. Toma muita creatina. O que a creatina faz? A creatina aumenta a energia no muscular. Ela dá energia no músculo, então dá força, a pessoa fica forte, né? Creatina. Whey protein. Whey protein é a proteína do leite de vaca, né? Só que quando você vai ver bem naqueles números pequenininhos, é uma parte só que é proteína de vaca. A outra é a albumina da clara do ovo, liofilizada, é clara de ovo. Liofilizada. Então você fala, poxa vida, eu só estou tomando whey protein, mas na verdade isso é uma percentagem pequena de proteína do leite, né? Igual a ricota. Em vez de você tomar whey protein, coma ricota. A ricota é whey protein, só que é úmido. É pura proteína, esse é puro. A ricota é a proteína pura do leite de vaca. O whey protein eu não confio que seja. E existe todo um mercado também aí de encapsulados, como o senhor falou, que cada hora surge um novo, né? Uma hora surge... Agora um que está na moda é o Ora Pronobis, que o pessoal agora fala muito sobre isso. Vira moda, né? Isso é uma moda e tem que se tomar muito cuidado porque tem muitas plantas dessas que têm substâncias que provocam úlceras pépticas, né? Tipo saponina. Então, Ora Pronobis, se você consumir muito, elas têm saponinas, elas têm substâncias e que são tóxicas. E elas vão estimulando a produção de hidrogênio, né, no estômago e vai
vai corroendo o estômago e vai dando úlceras. A gente fala úlceras pépticas. A pessoa, estou com uma dor no estômago, estou com uma dor no intestino, tal. O consumo desordenado de plantas ósseas. Por exemplo, a linhaça. Semente de linhaça. Aí a gente vai nos portfólios dos restaurantes self-service, tem lá um potinho assim, você pode pôr linhaça. As pessoas pegam a colher de linhaça. Sabe o que a linhaça faz? Hipersecreção clorídrica no estômago, da úlcera. Da úlcera nessa região, na boca do estômago. É a linhaça, porque ela estimula uma célula chamada parietal, que é uma célula que produz H+. Então produz muito ácido, o estômago fica muito ácido e começa a corroer o próprio tecido. E aí dá úlcera, começa a dar úlcera, gastrite, começa com a gastrite, né? E ao longo do tempo pode virar uma úlcera. Então esses modismos, né, tem que tomar muito cuidado com plantas. Tem que tomar cuidado porque o excesso delas pode ser mais prejudicial do que aquilo que você busca. Então como é que você faz? Por exemplo, se eu tenho uma amiga minha que de manhã cedo ela toma uns 60 comprimidos, porque ela vai passando de um para outro. Ela toma Ora Pronobis, ela toma Whey Protein, ela toma magnésio, alcachofra. Ela toma vai tomando alcachofra e ela faz uma alquimia só dela ali, achando que está cuidando da saúde. Ela pode estar se prejudicando? Pode estar sim. Isso não tem... Mesmo sendo tudo natural, vamos dizer assim? Sim, é mais natural, mas vai tomando em excesso, né? E começa a acumular. E os efeitos são progressivos. Então ela começa a sentir dores, começa a sentir mialgias, começa a sentir gastrites ao nível de duodeno, que é horrível. A gastrite ao nível de duodeno, né? Forma uma úlcera péptica no duodeno, é difícil de controlar, você tem que manter o estômago sempre cheio, né? Então, é perigoso esse negócio. As plantas, elas têm efeitos muito interessantes, as plantas. Agora precisa ver as dosagens que se tomam. Aí a ciência ainda não conseguiu definir qual que é a dosagem certa de cada planta para você tomar de princípio, entendeu? Não existe uma definição. Os laboratórios simplesmente faz uma propaganda, faz uma propaganda muito bonita, a pessoa, poxa vida, eu preciso disso. Eu estou com o fígado gorduroso. Diz que a alcachofra é bom. Vai lá, manda fazer a cápsula de alcachofra e toma, né? Eu estou com esteatose hepática. Esteatose hepática é acúmulo de gordura. Vai lá e toma aquele monte. E às vezes, em vez de tirar a gordura, aumenta. Então tem que tomar cuidado com esses aspectos aí de produtos naturais, né? A pessoa fala assim, só produto natural, ele não faz mal? Faz mal sim, as plantas fazem mal. Agora, professor, o que é uma dieta bem balanceada? O que o senhor recomenda que uma pessoa dessa, na vez de tomar 60 comprimidos, ela possa suprimir na alimentação? Então tudo que a gente precisa está em pequenas quantidades de todos os alimentos. Então a ideia é a gente não fixar a nossa alimentação. Vou dar um exemplo. Eu vou consumir arroz com feijão, com um bife de peito de frango e uma salada de alface. Isso todo dia. Se você consumir todo dia, ao longo do tempo você vai ter deficiência que está faltando. Então qual que é a ideia? A ideia é você comer carnes diferentes durante a semana. Pelo menos uma vez por semana comer carne de peixe, que é interessante, super saudável. É a mais rica em aminoácidos essenciais é a carne de peixe. E depois a carne suína. A carne suína é uma delícia, a carne suína, rica em potássio, para repor o quê? Para ajudar o nosso pacemaker, que controla o nosso batimento cardíaco. E mantém a célula túrgida, o potássio entra dentro da célula e leva a água. Então você fica com a pele mais bonita, né? Sem ruga, né? Na verdade a ruga a mulherada vai comer todos os porquinhos do universo. Aí você fala assim, mas por que tem que comer carne suína? Carne suína, ela ajuda, a pessoa idosa não pode consumir. Lógico que pode consumir, ajuda no batimento cardíaco e também mantém o quê? Mais hidratado o organismo. A gente não envelhece, a gente oxida. Vai oxidando as células, vai murchando e vai começando a aparecer pé de galinha, ruga aqui, ruga lá. Então, na verdade, a gente vai oxidando. Porque 100 anos é nada 100 anos, é uma criança 100 anos. Mas fica tudo enrugado porque as células não conseguem manter a água. Ela tem que ficar túrgida, igual um bebezinho, túrgida de água. Porque a célula está perfeita, sem oxidação. Aí começa a oxidar a membrana da célula, vai murchando, fala assim, vai murchando, para caminhar no caixão. Mas, na verdade, se você conseguir manter hidratada as suas... essa hidratação que eu faço na pele, não tem hidratação nenhuma, a hidratação é interna.
A hidratação e é de dentro para como fazer fora. isso, professor? É consumir alimentos, frutas, verduras, toda colorida, o máximo que se possa. As frutas, verduras e os alimentos, você mudar os alimentos durante a semana. Um dia você consome um tipo de alimento, outro dia outro, vai consumindo. Assim você vai fechar a semana sem deficiência subclínica de nada. Então essa é a ideia, consumir coisas variadas. Agora, ficar comendo sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu gosto só um bife bovino com uma salada de alface ou de tomate, arroz e feijão. Não, ao longo do tempo você vai ter deficiência. Aí começa a aparecer micoses, começa a aparecer tudo que o organismo não está conseguindo se defender. Entendeu? Existe essa premissa do nosso organismo tá precisando de alguma vitamina, nós sentirmos falta de comer aquilo? Sim. Existe. Existe principalmente a mulher quando está grávida, né? Ela tem muito desejo. Desejo. Eu quero uma pizza. Eu quero o quê? 3 horas da manhã o sujeito tem que ir lá buscar uma pizza. Pra mulher. Meu Deus, você vai desejo. Porque não pode atrapalhar o desejo da mulher quando ela está grávida. Mas existe sim uma certa avidez por coisas, né? A gente, por exemplo, o gato tem uma avidez por carne de peixe, por quê? Rica em vitamina A. E ele precisa. De ômega também. E de ômega, mas vitamina A. Sem vitamina A ele não consegue enxergar o gato à noite. Então ele tem uma avidez enorme pelo peixe. Então, olha só, é um exemplo que eu dou. O gato tem uma avidez muito grande por peixe por causa da vitamina A que tem no peixe, que é rica em vitamina A. Ele não consegue aproveitar o beta-caroteno, não consegue transformar o beta-caroteno em vitamina A. Nós conseguimos, né? Por sorte. Quando você está falando de alimentação saudável, de comer colorido, fruta, verdura, não sei o quê, é o que a mãe da gente fala em casa. Nossa, minha mãe desde sempre falou isso. 90% das mães falam tem que ser isso. colorido. Só que a vida não é perfeita. As pessoas estão numa correria gigante. Às vezes o tempo que ela tem é de parar num fast food, é de comer um ultraprocessado. Isso durante o tempo de vida, porque a pessoa vai ter aí 40 anos trabalhando na rua, correndo para um lado para o outro. O que isso afeta na saúde de uma pessoa? Afeta. A pessoa vai tendo um envelhecimento orgânico, como um todo. Então a pessoa ela vai diminuindo o seu prazo de validade na Terra, vai diminuindo. Vai consumindo, por exemplo, produtos embutidos que tem muito nitratos, por exemplo. O nitrato que está nos produtos para manutenção da qualidade e não deixar ele estragar, esses nitratos viram nitrosaminas no intestino. E essas nitrosaminas são as responsáveis pelos cânceres de colo retal. De intestino grosso. O intestino grosso dá uma produção muito grande. As nitrosaminas são responsáveis por alterar o genoma, lá, o funcionamento das células da parede do intestino grosso das pessoas. E está aumentando a incidência. Então, esses processados, o processamento não existe outra maneira de manter. Por exemplo, um produto processado, para ele não estragar fácil, para ele ter um prazo de validade grande. Uma carne, você deixa uma carne fora da geladeira, de um dia para o outro ela se perde. Quando se coloca esses produtos, ela dura um mês aí fora da geladeira. Entendeu? É para isso. Então a história dos processados tem esse lado ruim, né? O lado ruim dos aditivos que se usam para manter a qualidade da carne, estender o prazo, o shelf life dela lá no mercado. No geral, o brasileiro come bem? Muito mal. Come sempre a mesma coisa e não varia o consumo. E também tem esse lado, eu não gosto de comer verdura, não gosto de comer frutas, sabe, essa história de não gosto. Então, às vezes, eu já vi crianças que nunca consumiu um alimento e falam, eu não gosto do alimento, mas você já consumiu? Não. Então como que você fala que não gosta? Entendeu? Então essa história acho que vem de berço. É cultural, né, as crianças têm que já receber essa ideia de consumir de tudo, né? Verduras, frutas. Então a gente tem que ter sempre abastecido de coisas coloridas lá na cozinha. E alimentos diferentes e carnes diferentes. Cada dia você come uma carne, né? O único alimento que você pode consumir todo dia, que é ótimo, que ajuda a completar, é ovo. E se você começar a comer muito ovo, você até emagrece, porque ele tira a fome, porque ele atende, a casa de nutrientes é riquíssimo o ovo. Então o ovo ele consegue atender as necessidades, né? Se consumir 2 ovos de manhã, você vai sentir fome só 4 horas da tarde. Agora, professor, tem gente que vai treinar, tira a clara, separa a clara da gema, come 15 claras e joga a gema fora.
Porque para poder garantir o treino e coisa... O que o senhor fala? É que, na verdade, a clara, são os aminoácidos que tem na clara, são aqueles que formam os colágenos musculares, da força muscular, da crescimento muscular. Então, mas a parte mais rica é a gema. A gema é muito rica. E a clara completa com proteínas colaginosas e que ajuda a formar o tecido muscular. Então, o tecido muscular é feito. Por isso que o whey protein tem bastante clara de ovo liofilizada. Agora, fazer isso todo dia não prejudica? Não prejudica. Não. O organismo ele entra num ritmo de uso e eliminação do excesso, né? São produtos assim que não traz, o excesso não faz, é inócuo, ele não acumula, então o organismo consegue controlar a parte endógena, né? de depósito, por exemplo. Os aminoácidos que sobram, eles ficam circulando a uma certa quantidade, se ultrapassar, ele desamina, cataboliza, vira fonte de energia, entendeu? Elimina o nitrogênio dos aminoácidos via urina, pronto, né? Na forma de ureia. E tanto esse pessoal que usa whey protein faz um xixi, toda hora faz xixi, porque vai concentrando o nitrogênio todo na urina, na bexiga, não pode concentrar muito a ureia, senão dá cistite. E como é que o brasileiro que se alimenta mal, né, pode se alimentar melhor ganhando pouco e ainda aproveitar aí os alimentos integralmente, né? Sim, eu acho assim, a gente, até que o brasileiro está melhorando, né? A gente passou de uns 4 anos para cá, um consumo de 180 ovos per capita ano, nós já estamos consumindo 258 ovos per capita ano. É uma informação boa, mostrando que as pessoas estão aumentando o consumo de ovo e aquela história do colesterol, né, era mito, então as pessoas já estão alimentando com mais ovos, isso é uma coisa interessante, né? Mas a gente tem espaço ainda para aumentar, né? A gente, o México consome 405 ovos, o Japão também 420 ovos per capita ano. Lá nos Estados Unidos está 280, 290, a Europa inteira consome 300 ovos per capita ano. Quer dizer, a gente ainda tem mais um espaço aí para aumentar o consumo de ovos. Então, os ovos, eles vieram assim para resolver esse problema de déficits nutricionais que a gente tem na nossa alimentação. Ajuda muito, muito, né? Tanto é que no Japão, a merenda escolar tem ovos. Tem ovos. Toda merenda escolar tem ovos para as crianças. Agora estamos chegando no final. Já estamos chegando no final da nossa Passou conversa. Conversa rápido. boa e assunto profundo é assim, né? A gente vai indo e tem um monte de pergunta. Tenho certeza que ficou um monte de assunto em aberto aqui para a gente falar. Mas, professor, se você pudesse resumir todo o seu conhecimento e deixar apenas um para quem está assistindo a gente, seria o conhecimento principal ali. O que você acha que toda pessoa deveria saber, assim? Eu acho que todo mundo deveria saber conhecer, se autoconhecer do ponto de vista do que ele deve consumir e do que faz bem para ele, para a saúde dele. E tudo isso que eu falei, alimentos coloridos, reduzir, aumentar o consumo, se puder, de ovos, que é interessante, e a pessoa tem que consumir com garantia que vai dar saúde para ele. Então, toda vez que a pessoa consome algum alimento e desconfia que o alimento vai fazer mal, ele faz. Então, a gente tem que ter liberdade de consumir coisas boas, né, alimentos de qualidade e que consegue fornecer todo o nutriente que ele precisa no dia a dia. Qualquer deficiência que ele vai ter de algum nutriente, isso aparece o sintoma, né? Então, às vezes a pessoa está com sintoma e não é deficiência nutricional. Então é isso. A pessoa tem que diversificar o consumo de alimentos. Essa é a ideia. Essa é a dica de ouro. Diversifique o consumo de alimentos. Não fique sempre nos mesmos alimentos. Qual o alimento que o senhor não recomenda? Eu alimento, todos os alimentos eu recomendo. Todos? Todos. E o que o senhor mais recomenda? O que eu mais recomendo são ovos. Ovos. Agora, professor, o que faz uma pessoa ser gigante? Nós estamos numa academia de gigante. Na tua concepção, o que faz uma pessoa ser gigante? A pessoa é gigante, gigante tem que ser muito grande, mas é a pessoa que se dedica à vida, né, para resolver problemas, para ajudar o próximo, ajudar o seu semelhante. Então a gente precisa, eu acho que os gigantes são aqueles que se preocupam com os outros, com o próximo. Os gigantes são os que se preocupam muito com o próximo. São os gigantes.
E é isso. A gente tem aqui na nossa frente um gigante que dedicou a vida dele a estudar e ajudar o próximo através do seu conhecimento e através de tudo que o senhor desenvolveu. Parabéns, professor. Obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Para nós foi um prazer e a gente está aí para contribuir. É muito importante a gente conhecer, né? A gente conhece e se liberta, né? Conhece as coisas, conhece as verdades, é a melhor coisa para se libertar. Obrigada, professor, pela sua presença e parabéns por todo esse estudo e que modifica tanto o dia a dia das pessoas, a gente não percebe, porque né, a gente vai no alimento, é uma coisa que a gente consome e não para perceber o quanto ele pode nos prejudicar ou não, e vem o senhor com estudo tão profundo ajudando a gente a perceber isso. E parabéns a vocês pela iniciativa, porque se vocês não existem, as pessoas também não vão conhecer nada. Vai ficar sempre nos mitos. Então, parabéns a vocês, uma ideia interessante, né? Nós precisamos ampliar essa ideia, ampliar de mostrar as coisas, né? A gente tem muita coisa interessante para mostrar e fica embutido, guardado nos escaninhos, nas bibliotecas, e a gente tem coisas super importantes. Nós temos muita coisa mais importante que nós não falamos aqui, muito importante, e que aí você liberta as pessoas vão ter uma vida melhor. Essa que é a ideia, né? Parabéns a vocês por esse trabalho bonito que vocês fazem. Obrigada, professor. E você que está assistindo a gente também pode ajudar essa academia a ser gigante de uma forma muito simples. Compartilhe esse vídeo, dá o like aqui no vídeo da gente, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se inscreve e deixa, por favor, seus comentários. Que semana que vem a gente volta com mais Academia de Gigantes para você. Professor, agora a gente olha para aquela câmera e dá um tchau para nossa audiência. E até semana que vem. Até! Até!